Salve, salve rapaziada. Para quem não me conhece, eu sou o Victor Salles. Eu faço parte aqui do canal Doses de Reflexão. E hoje eu quero com vocês reagir à música Jesus Chorou do Racionais MCs. O meu canal é um canal onde eu dou minhas opiniões e tudo. E por que não reagir sobre uma música que foi tão impactante na história do rap nacional? E ao falar sobre a música, eu também vou dar minha interpretação, né? Vai ser uma dose de reflexão como todos os outros vídeos. Então, se você está chegando agora, você pode deixar o like, você pode se inscrever e tamo junto. É isso aí, vou começar o vídeo. Clara e salgada, cabelinho, olho, peço uma tonelada. Tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor. Morada predileta na caladela, vem da vingança. Irmão do desespero, rival da esperança. Pode ser causada por vermes imundanos e o espinho da flor. Cruel que você ama, amante do drama. Vem pra minha cama por querer. Sem me perguntar, me fez sofrer. Eu que me julguei forte, eu que me senti. Serei eu fraco quando outras delas vi. Se o barato é louco e o processo é lento no momento, deixa eu caminhar contra o vento. Gadia, tô segurando e o coração sem enganado. Ele é suave, mas é frio e implacável. É quente. O bandeira triste do poeta. Só correu no rosto o parto do profeta. Verme sai da reta, a lágrima de um homem vai cair. Esse é o seu B.O. pra eternidade. Diz comer não chora, tá bom, falou. Não vai pra boca, irmão. Aí Jesus chorou. Esse início, ele faz uma poesia. Essa poesia para mim ela é épica. Ele faz uma poesia sobre a questão das lágrimas. Ele contextualiza e usa a frase tão impactante que está lá em João, capítulo 11, versículo 35, que é Jesus chorou. Na verdade, Jesus ele chorou em duas ocasiões. Claro que ele chorou em outras ocasiões, mas que tem falado de forma explícita. Ele chorou quando o seu amigo Lázaro morreu, e eu tenho para mim que ele não chorou apenas por Lázaro. Lázaro era um grande amigo, então ele sentiu uma tristeza muito grande pela morte do seu amigo. Mas ali eu creio que ele não viu apenas a morte de Lázaro. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então Jesus ele viu também ali a morte da humanidade no pecado. E ele se entristeceu por isso. E o outro momento em que Jesus chorou foi diante de Jerusalém. A Bíblia vai dizer que ele olhou para Jerusalém e ele chorou. Porque por várias vezes Israel como um todo foi chamada ao arrependimento. Em nenhum momento eles se arrependeram verdadeiramente. Passaram por inúmeras dificuldades, inúmeros cercos. Passaram por exílios. Pessoas foram mortas, teve fome. Teve tanta coisa por parte dos reinos. Naquela época era Israel estava sendo dominada por Roma, mas já tinha sido dominada por Pérsia, Babilônia, Síria. Então Jesus ele viu todo aquele apelo e ele chorou diante de Jerusalém. Então foram nessas duas oportunidades que Jesus chorou. E da mesma forma o Brau também, diante da quebrada, né? Tanto que ele fala, não vai para grupo, irmão. Ou seja, ele, de certa forma, naquele momento, ele estava chorando diante de toda a situação que a periferia passa. De toda a pressão, de toda a dificuldade. E também dos seus irmãos que escolheram a vida do crime. Então, o poeta, ele é alguém que é muito emotivo. Ele escreve o que está dentro da alma. E por isso que às vezes o homem chega às lágrimas. E aí o Brau, diante daquela pressão que ele estava vivendo, ele traz essa poesia para nós. Poesia muito maravilhosa. Vou te falar, tô chapado. Eita, mundão bom de acabar. O que fazer? Toda a fortaleza temeu. E quase tudo ao seu redor. Melhor se corrompeu. Pera lá. Muita calma, ladrão. Cadê o espírito imortal do capão? Nada como um dia após o outro dia. Que sou eu, seu lado direito. Tá balado com quem vem. É desse jeito. E ali naquele momento ele começa a entrar numa reflexão. É um questionamento justo. É um questionamento justo.
Porque você pode pensar assim, será que vale a pena lutar? Jesus ele passou por uma situação parecida. Mas a questão é, será que vale a pena você batalhar? Né? Eu não quero adiantar muito o assunto porque ele vai explanar com mais eficácia ao decorrer da música. Mas quando ele diz, ei, sou eu, seu lado direito, ali é uma conversa dele com a consciência dele. É como nos desenhos animados. Sabe quando você assiste aquele desenho animado que fica o anjo e o demônio do lado? Pois ali é como se ele estivesse tendo uma conversa dele com ele mesmo. A pressão era muito grande. Às vezes você tenta fazer o bem, você tenta fazer o que é correto, você tenta se entregar pelas pessoas, você tenta ser um mensageiro abnegado da verdade, e às vezes você recebe desprezo, você recebe críticas injustas, perseguição. Então, diante daquela situação, é como se o Brau ele estava sentindo uma pressão muito grande. E todo grande homem ele passa por essa situação. O profeta Elias passou por isso. Depois que ele, diante dos profetas de Baal, os profetas de Baal foram mortos à espada. Jezabel mandou matar Elias, disse que ele seria morto. E ele foge, se entristece. Então, assim, todo grande homem ele passa por essa situação. É uma crise existencial. Será que vale a pena eu me entregar, me sacrificar por algo tão nobre? Eu vou deixar a música rolar, que eu sei que o pessoal não gosta muito de pausa. Na noite anterior, mil fita acontecendo, cê aí, que horas são? A fita é o seguinte, ó, fita de 1000 graus. Pedro que nem uma flor ficou louco. Esse Brau aí é cheio de esquecer. O cara faz tudo, né, mano? O cara faz tudo. E aí sempre tem aquele cara pra te criticar, pra tentar te desanimar, pra tentar se desfazer de você, pra tentar diminuir teu corre. A vida é essa, mano, mas o ser humano é fraco. Sempre tem aquele momento de luta, sempre tem aquele momento de desilusão. Uma fita me abalou na noite anterior. Sempre tem aquele momento que você se sente mais fragilizado, né, mano? Até o Brau. Até Jesus. Jesus chorou. Seja aí no veneno. Sempre tem aquele... Inclusive ele vai dizer, quem tem boca fala o que, né? Fala o que quer pra chamar a atenção das mulheres ou dos homens. Mas, mano, tu percebe que sempre tem aquele leve trás, né? E aí ele tava abalado naquela situação. E sempre tem aquele cara que... Tu vê que ele fala assim, meio-dia. Ou seja, o cara ligou pra ele. Quando você tá numa situação de depressão... Eu não digo nem depressão patologicamente falando, mas quando você tá deprimido, quando você está passando por uma situação de tristeza, você sente aquela vontade de ficar amuado, de ficar num canto, de ficar só. Geralmente quem passa por esse tipo de situação, ele é o extremo de tudo. Ou ele dorme muito, ou ele dorme pouco. Ou ele come muito, ou ele come pouco.
Nada é equilibrado, tá ligado? E quando o cara liga, o cara pergunta, pô, meio-dia, Brau, 1000 fitas acontecendo e você aí, tá ligado? E aí, pô, você tá numa situação difícil, aí você fica sem energia, você fica sem força de vontade. Eu acho até interessante que ele fala assim, lave o rosto nas águas sagradas da pia, tá ligado? Ou seja, mano, tem situações difíceis que a gente passa. E é difícil, mano. Mas às vezes você tem que lavar o rosto, tá ligado? Chorou, chorou, beleza. Chore, tá ligado? Fale o que você tá passando, desabafe. Mas depois lave o rosto nas águas da pia. Ergue a cabeça, mano. E enfrenta a luta. Nada como um dia após outro dia. Faz até referência ao próprio álbum do Racionais. É como se aquela própria frase que ele tanto falava e que intitulou o álbum do grupo dele, agora serve para ele mesmo. Existem coisas que a gente diz que no futuro servem pra gente. Aí tem gente que vem julgar, ah, mas tu tentou ajudar, ah, mas tu é hipócrita, tu falou isso e agora tu tá passando por isso. Não é assim. Entendeu? Então, assim, essa situação é uma situação complicada. E aí sempre vem aquele moleque pra de leve trás, dizer que tá ajudando. Não, parceiro, eu sou teu amigo, tá ligado? Eu tô aqui porque eu te considero. Considera nada, mano. O cara só quer ver o circo pegando fogo, tá ligado? O cara só quer saber de causar treta, de causar discórdia, de te destruir, mano. Não vai nessa não, brother. É por nós, por amor. Não entende o que eu faço. Não entende o que eu... E é nada mais do palhaço. Interessante, né? Aí entra... Mano, genial. Eu acabei de falar que às vezes você dá uma dica, às vezes você dá um consolo e depois você tá passando por aquela mesma situação. E o próprio Brau que disse que tentou tanto motivar, que tentava tanto falar de revolução, que tentava tanto falar sabe, de erguer a cabeça, tá ligado? O próprio Racionais que trazia sempre essa mensagem de incentivo para a periferia. Agora ele mesmo está passando por essa situação de dificuldade. Aí ele fala, não entende o que eu sou, não entende o que eu faço, não entende minha dor e as lágrimas do palhaço. Tá ligado? Eu lembro até daquela história lá do Watchmen, que diz assim, que um certo homem foi procurar ajuda de um psicólogo. E aí, ele disse que estava muito deprimido, eu não lembro exatamente como é a história, mas é basicamente assim. Ele disse que estava muito deprimido, né? O palhaço pagasse. E aí ele disse assim, pô, mano, esqueci a história. Eu sei, mano, que na conclusão, ele diz assim, cara, o palhaço pagasse tá na cidade, tá ligado? Você pode ir até lá, você vai rir, você vai se sentir melhor. Aí diz que ele começa a chorar. E ele diz, doutor, eu sou palhaço pagaço. Então, assim, quem canta rap ou quem faz alguma atividade desse tipo sabe como é. Brau, ele viveu a vida dele tentando motivar, tentando ensinar, tentando revolucionar, tentando mostrar a realidade da periferia e ao mesmo tempo buscar uma mudança. Você tá ligado? Mas naquele momento ele estava mal. O mesmo Brau forte, imponente, agora está triste. E as pessoas não entendem a lágrima do palhaço. O palhaço que usa maquiagem para esconder a sua dor. Brau acorda, pensando no futuro. Essa doeu, mano. Até a mãe dele, cara. Quantas vezes, se você for um cara que você tenta sonhar, às vezes até sua mãe, porque sua mãe se preocupa, né, cara? E a mãe dele chegou pra ele, Brau, acorda, pensa no futuro. Aí doeu, mano. Aí doeu. Se ele já tava abalado, vale a pena. Os Papo Preto nem liga pra isso, mano. Ninguém tá se importando. Cada um tá vivendo sua vida de acordo com o seu próprio egoísmo, com a sua própria falta de empatia. São questionamentos válidos e são questionamentos que acontecem mais cedo ou mais tarde na vida de qualquer um, mano. Aí Dona Ana não fala assim que eu nem durmo, porque meu amor pela senhora já não cabe em Saturno, ou seja, mãe, é difícil ouvir isso da senhora. Eu já tô mal.
Lembrando que Jesus ele foi perseguido por inveja. Jesus só fez coisas boas. Revolucionou, pregou, orou, curou. Mas a inveja foi uma das causas pelas quais Cristo foi crucificado. Condenando me fez um homem, não uma puta. Seja lá quem for, vai semente eu não vi. Então, sempre ferrou o inimigo invisível. Judas se colou, perseguido eu já nasci, demorou. Apenas por 30 moedas o irmão corrompeu, atire a primeira. Ele fala a questão da traição, né? Ele cita referências bíblicas sobre Judas. Só que quando Jesus chama os 12, ele já sabia que Judas era o traidor. O Brau, ele estava num contexto que ele não sabia quem era o traidor, quem era que estava com ele, quem não estava. Tá ligado? É mais complicado. Não é que eu falo mais complicado no sentido assim. Ele não sabia da onde poderia vir a situação. Ele não sabia. Claro que a dor de Jesus foi infinitamente maior porque Jesus é o mestre bondoso, que só fez o bem, que curou, mas que foi traído covardemente pelo seu próprio discípulo. Mas naquele momento o Brau ele não sabia quem era quem. E ele até sabia que alguns eram falsos. Mas nós nunca sabemos quem são todos. Nós nunca sabemos quem é verdadeiro, quem é falso, quem está conosco de verdade. Ninguém sabe, mano. Tá ligado? Às vezes a gente até sabe porque tem gente que se entrega, mas a maioria a gente não sabe. Saca? A questão da semente também é interessante, né? Que a semente ela só produz quando ela morre. Por quê? Porque ela só produz quando ela é enterrada. Uma semente em cima da minha mesa aqui não é nada. Mas se eu enterrar da forma certa, aquela semente ela gera frutos. Ou seja, é por meio das lutas e das dificuldades na vida que nós evoluímos. E esse refrão cantaram Pisca só no cinza escuro do céu. Chuva cai lá fora e aumenta o ritmo. Sozinho sou agora o meu inimigo me. Essa é braba, mano. Chuva cai lá fora e aumenta o ritmo dos meus pensamentos. Sozinho eu sou agora o meu inimigo íntimo. Cara, conhece-te a ti mesmo. Nós somos os nossos inimigos. Nós somos o nosso maior inimigo. E aí quando você tá distraído, quando você tá pensando, quando você tá envolvido, quando você tá no dia a dia, você não pensa não, mano. Mas aí quando você deita no seu quarto, na sua cama, aí é que você vai pensar na vida. Aí você vai pensar nas crises existenciais, nas dificuldades. E é naquele momento que você se torna o seu inimigo íntimo, porque você se sabota, você se auto-sabota, mano. Você se auto-sabota, velho. Então, cara, a questão é que, é o que diz a frase, mente vazia é a oficina do diabo. Tem até um filósofo chamado Pascal. Ele diz assim, ele fala assim, todo o sofrimento do homem vem de que ele não sabe ficar parado em um quarto. Mas por que o homem não sabe ficar parado em um quarto? Porque quando você para, você pensa sobre as questões da vida. Você pensa sobre morte, você pensa sobre vida, você pensa sobre crises existenciais. Então o ser humano ele passa de um divertimento para outro. Ele se embriaga com bebidas, ele se embriaga com drogas. E ele sofre por causa disso. Mas por quê? Porque ele tenta anestesiar a própria mente. Se ele procurar ter um momento de lucidez, ele vai começar a pensar sobre questões existenciais muito profundas. Ele vai ficar deprimido, ele vai ficar triste, então ele evita pensar. Ele vive como se não fosse morrer. Tá ligado? Então é por isso que tem tanto divertimento, tem tanta superação, tem tanta coisa. Mas todo homem tem que tirar um tempo da sua vida para refletir. O que eu estou fazendo da minha vida? Sobre a limitação da vida. Sobre todas essas questões que regem a humanidade. Tá ligado? E quando ele estava só, ele começava a pensar, ele começava a refletir. E aquela crise começava a aflorar no coração dele.
Me ajude. Sozinho eu penso. Merda pra caralho. Gente que acredito. Tá vendo? Penso pra caralho. E aí vai falar uma lista de pessoas que morreram de tiro. Ou seja, até os heróis dele morreram. Então vale a pena mesmo. Te admiro, ficava com justiça aí, vários levou tiro, Malcolm X grande, Lennon, Marvin Gaye, sabotagem, Tupac, Bob Marley, e o evangélico Martin Luther King. Depende de tudo meu falar assim, não joga pérola aos poucos, irmão, joga lavagem, eles preferem as redes sapioiagem. Tá vendo? Perde tempo não, bro. Esses caras não querem nada da vida não, pô. Tem cara te traindo, tem cara falando mal de ti, cara. Perde tempo não, pô. Não jogue pérolas aos porcos. Ele usou até um texto da Bíblia. Não jogue pérolas aos porcos, cara. E aí começa... Mano, é muito questionamento, cara. É muita luta, é muita dificuldade. Jesus, ele chega diante ali da sua iminente crucificação e ele fala assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Porém que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ou seja, às vezes a vontade é de você... Não é que Cristo queria desistir ali da cruz em si, da morte pelas pessoas. Ele nunca pensou nisso. Mas o cálice era o cálice da ira de Deus. Era o poder do sofrimento que ele ia passar, que era muito grande. Você tá ligado? E às vezes, para a gente conseguir frutificar em determinadas áreas, nós temos que sofrer. Existem áreas que são áreas de abnegação. Então são áreas que são dificultosas e que às vezes não gera a recompensa que nós merecemos. E por isso que é difícil. Cristo que morreu por milhões, mas só andou com apenas 12, fraquejou. Periferia, copos vazios e sem ética, lota os pagodes rumo à cadeira elétrica. Cara, essa música é muito vasta e eu deixei de comentar muitas partes. Então eu vou deixar até o final porque o vídeo tá muito grande já. Você sabe o que é frustração? Máquina de fazer vilão. Eu penso minha vida, vou me enlouquecer. Eu pior assim quando me ver. Mas é pra caralho, né? Chega, vai ser quando eu não, a vida é curta. Poxa, bicho, é a última vez, eu prometo. Mas tu percebe que as pessoas, elas não veem a dificuldade, elas não veem as crises, elas não veem as lutas, a vontade de desistir, os problemas, as barreiras, né? Eles só veem o que o cara tá colhendo, mano. Não teve plantação, você não teve que suar, você não teve que preparar a terra, você não teve que lançar a semente, não. O cara acha que a árvore já veio pronta, mano. Isso dói, é difícil, tá ligado? Mas ele conhece a luta dele, e talvez esse tenha sido o consolo real. Porque se a sua consciência tá limpa, você não deve se importar com a opinião de ninguém, mano. Tá ligado? Rodeiro por aí, dando boi nelas pra chupar e mandar depois. As madrugadas só de 1100. Se sou eu, truta, não tem pra ninguém. Se é por fim é o pão, tem esses defeitos. Cê quer ou não, cresce só de qualquer jeito. Cruzar se arrebenta, de repente vai. Tipo com 40, só querer dar no peixe. Se só de pensar em matar, já matou. Prefiro ouvir o pastor. Filho meu, não invejo homem violento e nem siga nenhum de seus caminhos. Lágrimas folha a medalha de um vencedor. Chora agora e depois, irmão. Jesus chorou, Jesus chorou, Jesus chorou, Jesus chorou. Humanidade é má e até Jesus chorou. Até Jesus chorou, o maior homem que pisou na humanidade. Imagine nós. Esteja em paz. Imagine nós, truta. De homenagem ao Sabota, né, mano? Porque Jesus perdeu um amigo, ele perdeu também, tá ligado? O bagulho é louco, filho. Essa música é épica, cara. Essa música é muito linda, cara. Infelizmente, a maioria das pessoas não entendem, não compreendem. Essa música é muito profunda, cara. Tanto que eu tive que deixar passar muitas partes, porque tem muita coisa, cara. Essa música é muito da hora, mano. Então, ó, deixe dicas pra mim nos comentários, pra me melhorar. Tô começando agora nessa parada aqui. Mas, mano, confia. Tô muito conteúdo pra passar. Eu tenho muita ideia pra falar, mano. E eu tô que nem o Brau nessa música aí, tá ligado?
Talvez ninguém nem se importe, talvez ninguém nem ligue, mas eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu faço. Tem gente que não entende o que eu sou, não entende o que eu faço, não entende minha dor, nem as lágrimas do palhaço, mas eu sei, mano. E você sabe o que você passa, você sabe da sua luta, você sabe da sua dificuldade. Então não baixa a cabeça não, brother. Momento de fraqueza todo mundo tem. Até Jesus chorou. Mas quem dá a vitória é o próprio Deus pra gente, brother. Tá ligado? Essa música é muito massa, cara. E nós sabemos que diante daquela crise ele evoluiu ainda mais. Chegou onde chegou porque persistiu. E ele é um exemplo de persistência e de sucesso para nós. Como eu disse, curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas, se inscreva, vai ter mais react toda quinta-feira. É nóis, tamo junto.